Ele passeava feliz com a nova namorada. A tivera ex-gravida carregando lenha. Juliano Silva cavalgava orgulhoso pela estrada empoeirada que ligava a fazenda à cidade, sentindo o vento quente do final da tarde acariciar seu rosto. Aos seus lados, montada na garupa de seu cavalo alazão, estava Berenice, a mulher que havia mudado sua vida nos últimos 6 meses. Ela representava tudo que ele sempre sonhara: beleza, educação e, principalmente, uma posição social que ele jamais imaginou alcançar. Foi quando seus olhos captaram uma figura conhecida, caminhando vagarosamente pela beira da estrada. Uma mulher de vestido claro e surrado carregava um feixe pesado de lenha nos braços, equilibrando o peso com dificuldade enquanto caminhava descalça pela terra batida. O sangue de Juliano gelou nas veias ao reconhecer aquele rosto, aqueles cabelos castanhos presos em um coque simples. Era Conceição, sua antiga namorada, e ela estava visivelmente grávida. Berenice sentiu o corpo de Juliano enrijecer à sua frente e seguiu seu olhar até a mulher na estrada. Seus lábios se contraíram levemente ao notar a atenção que ele dedicava àquela figura maltrapilha. "Quem é aquela mulher, meu amor?" perguntou Berenice, sua voz carregada de uma curiosidade que não conseguia disfarçar a desconfiança. Juliano engoliu em seco, tentando manter a voz firme. "Não sei bem. Deve ser alguma trabalhadora da região." Mentiu, puxando as rédeas para acelerar o passo do cavalo. Mas seus olhos permaneceram grudados na figura de Conceição até ela desaparecer atrás das árvores. O peso do que havia visto assentou em seu peito como uma pedra. A barriga arredondada dela não deixava dúvidas. Estava grávida de pelo menos 6 ou 7 meses. Suas contas mentais o aterrorizaram. Quando haviam terminado o relacionamento? Há exatos 8 meses. Berenice notou seu silêncio súbito e apertou os braços ao redor da cintura dele. "Está tudo bem, Du? Você ficou estranho depois de ver aquela mulher." "Estou ótimo", respondeu ele forçando um sorriso, "só pensando nos negócios que temos que resolver na cidade amanhã." Durante toda a noite, Juliano não conseguiu tirar a imagem de Conceição carregando lenha da cabeça. Deitado ao lado de Berenice, na confortável cama de casal da pousada onde estavam hospedados, ele revirava na memória os últimos dias de seu relacionamento com Conceição. Havia sido um período confuso, cheio de discussões sobre o futuro. Ele queria tentar a sorte na cidade grande, buscar oportunidades que a vida rural não oferecia. Ela preferia a tranquilidade e segurança do interior. A discussão que selou o fim deles havia acontecido numa tarde chuvosa de março. Conceição tentara lhe contar algo importante, mas ele estava agitado demais com os planos de mudança para prestar atenção. Lembrava-se vagamente dela, começando a falar sobre algo que havia descoberto. Mas ele a havia interrompido, irritado, dizendo que não tinha tempo para conversas sem importância. "Se você quer mesmo ir embora, então vá", ela havia dito, com os olhos marejados. Mas lembre-se que algumas coisas não podem esperar. Ele não havia dado importância àquelas palavras na época. Estava cego pela ambição e pela perspectiva de uma vida melhor. Agora, vendo-a grávida e em condições precárias, aquelas palavras ecoavam em sua mente com um significado completamente novo. No dia seguinte, Juliano inventou uma desculpa para Berenice sobre ter que resolver alguns assuntos relacionados às terras que havia herdado do avô. Era uma mentira. Ele havia vendido essas terras meses atrás para financiar seu novo estilo de vida, mas precisava de uma explicação plausível para voltar sozinho àquela estrada. Encontrou Conceição no mesmo trecho da estrada, desta vez carregando um balde d'água do poço comunitário. Ela caminhava devagar, uma das mãos apoiando as costas, claramente sofrendo com o peso tanto da gravidez quanto do balde. Juliano desceu do cavalo e se aproximou dela, o coração batendo descompassado. "Conceição." Ela se virou sobressaltada. Ao vê-lo, seu rosto se endureceu numa expressão que misturava dor e raiva. "O que você quer aqui, Juliano?" "Eu vi você ontem na estrada. Queria saber como você está." Conceição soltou uma risada amarga. "Agora você se importa?"
8 meses depois de ir embora sem olhar para trás. Conceição, eu não sabia. Não sabia o quê? Ela o interrompeu, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Que eu estava grávida. Eu tentei te contar naquele dia, Juliano. Você não quis escutar. As palavras dela foram como um soco no estômago. Ele lembrou-se da conversa interrompida, de como havia sido ríspido e impaciente. A culpa começou a corroer seu interior. É meu? Conceição virou o rosto, como se ele a tivesse esbofeteado. Como você pode me perguntar isso? Desculpa, eu não quis. É que foram tantos meses e eu... 7 meses e 2 semanas, ela disse friamente. É exatamente o tempo que se passou desde nossa última vez juntos, se é isso que você quer saber. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Juliano sentiu as pernas bambearem. Toda a felicidade e prosperidade dos últimos meses pareciam de repente insignificantes diante daquela revelação. Ele era pai, seria pai, e havia abandonado a mãe de seu filho justamente quando ela mais precisava dele. Onde você está morando? Perguntou ele, tentando processar a informação. Na propriedade da dona Carmen, do outro lado da cidade. Trabalho como empregada doméstica em troca de um quarto pequeno no fundo da casa. E ela sabe da sua condição? Conceição riu sem humor. Ela sabe. E por isso me faz trabalhar dobrado antes que eu vire peso morto, e como ela diz. Acordo às 5 da manhã para cuidar da casa, da horta, dos animais. A lenha que você me viu carregando é para o fogão da cozinha. Dona Carmen diz que se eu não posso mais fazer trabalhos pesados, então tenho que compensar fazendo tudo mais cedo. A indignação tomou conta de Juliano. A imagem da mulher grávida sendo explorada o enfurecia, mas ao mesmo tempo ele sabia que não tinha direito moral de sentir raiva. Afinal, havia sido ele quem a abandonara. Isso é desumano, Conceição. Você precisa de cuidados médicos, de descanso. Preciso é de dinheiro para sobreviver. Ela o cortou. E para isso, preciso trabalhar. Não tenho o luxo de escolha que você teve. A amargura em sua voz era palpável. Juliano tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás. Não. Você fez sua escolha, Juliano. Vi você passar ontem com sua nova namorada. Ela é bonita, bem vestida, claramente de família boa. É isso que você sempre quis, não é? Alguém que te eleve socialmente. Conceição, não é assim. Não é. Então, por que você sumiu no mesmo dia que descobriu que o pai da Berenice estava interessado em fazer negócios com você? Achou que eu não sabia. Esta cidade é pequena, Juliano. Todo mundo sabe que você se envolveu com ela porque ela é filha do homem mais rico da região. A acusação era verdadeira, pelo menos em parte, e isso doía ainda mais. Juliano havia conhecido Berenice numa festa na cidade. E sim, havia ficado impressionado, não apenas com sua beleza, mas com sua posição social. O pai dela, Coronel Antônio, era dono de várias propriedades e empresas na região. O relacionamento com Berenice havia aberto portas que antes eram impensáveis para um rapaz do interior como ele. Conceição, eu posso ajudar você financeiramente. Não quero sua ajuda, ela disse firmemente. Não quero sua pena, nem seu dinheiro sujo de culpa. Vou criar meu filho sozinha, como tenho feito tudo na minha vida. Nosso filho, ele corrigiu baixinho. Meu filho, ela insistiu. Você perdeu o direito de se chamar de pai no dia que foi embora. Conceição pegou o balde d'água e começou a se afastar. Juliano ficou parado no meio da estrada, observando-a desaparecer entre as árvores, o peso da culpa e do arrependimento esmagando seu peito. Durante os dias seguintes, Juliano tentou manter uma aparência normal diante de Berenice, mas ela era inteligente demais para não notar sua mudança de humor. Ele estava distante, perdido em pensamentos, frequentemente olhando para o horizonte como se buscasse algo que havia perdido. Você não tem estado você mesmo, comentou Berenice numa manhã enquanto tomavam café na varanda da casa que ele alugara na cidade. Aconteceu alguma coisa? Não, está tudo normal, mentiu ele,
mexendo distraidamente no café. Juliano, nós estamos juntos há 6 meses. Eu sei quando algo está te incomodando. É sobre os negócios. Meu pai disse que as negociações para a nova propriedade estão indo bem. Esse era outro peso em sua consciência. Coronel Antônio estava financiando a compra de uma grande fazenda para Juliano, vendo nele um futuro genro ideal. O negócio estava quase fechado e representaria uma mudança completa em sua vida. Ele passaria de um simples trabalhador rural para um fazendeiro próspero da noite para o dia. Mas agora, sabendo sobre Conceição e a gravidez, tudo aquilo parecia construído sobre uma base de mentiras. As negociações estão bem, sim, disse ele. É só... Há algumas questões familiares que preciso resolver. Berenice arquejou as sobrancelhas. Questões familiares? Você nunca me falou sobre sua família. Na verdade, você sempre disse que não tinha família próxima. Era verdade. Juliano havia criado uma versão romantizada de sua história para impressionar Berenice. Havia omitido muitos detalhes sobre sua vida anterior, incluindo relacionamentos passados. Para ela, ele era um homem livre, sem compromissos nem responsabilidades prévias. São coisas do passado que estão voltando à tona, disse ele vagamente. Berenice se inclinou para a frente, sua expressão se tornando mais séria. Juliano, se vamos nos casar, não pode haver segredos entre nós. Minha família está investindo em você, em nosso futuro. Preciso saber que você está sendo completamente honesto comigo. A palavra casar fez o estômago de Juliano se revirar. Eles haviam discutido o casamento várias vezes, e o coronel Antônio já havia dado a entender que aprovava a união. Havia até sugestões de que o casamento poderia acontecer ainda naquele ano. Mas como ele poderia se casar sabendo que havia um filho a caminho com outra mulher? É claro que sou honesto com você, disse ele, detestando-se pela mentira. Naquela tarde, enquanto Berenice visitava amigas na cidade, Juliano voltou secretamente à propriedade onde Conceição trabalhava. Era uma fazenda antiga, bem cuidada, com uma casa grande cercada por jardins. Ele esperou escondido atrás de uma árvore até ver Conceição saindo da casa principal, carregando uma cesta de roupas para lavar. Ela parecia ainda mais cansada do que da última vez que se encontraram. Caminhava devagar, uma mão sempre apoiada na barriga, claramente sofrendo com um trabalho pesado. Ver a mulher grávida de seu filho sendo forçada àquela situação fez algo se romper dentro dele. Esperou ela chegar ao tanque de lavar roupas longe da vista da casa para se aproximar. Conceição. Ela se sobressaltou e quase derrubou a cesta. Juliano, o que você está fazendo aqui? Se Dona Carmen te vir, ela vai me demitir. Preciso falar com você. Não consegui parar de pensar no que conversamos outro dia. Não há nada para conversar. Eu já disse que não quero sua ajuda. Mas eu quero ajudar, Conceição. É meu filho também. Ela parou de tirar as roupas da cesta e o encarou. Agora você quer ajudar? Onde você estava quando eu passei mal no 2º mês e não tinha dinheiro para o médico? Onde estava quando Dona Carmen me obrigou a trabalhar na chuva e eu peguei uma pneumonia? Onde estava quando eu chorava todas as noites porque não sabia como ia criar uma criança sozinha? Cada pergunta era como uma facada. Juliano não tinha resposta para nenhuma delas. Eu não sabia... Exato. Você não sabia porque não se importou em saber. Construiu sua nova vida, arranjou sua namorada rica e me esqueceu completamente. Não foi assim. Eu precisava tentar algo diferente, buscar oportunidades. E achou? Ela perguntou com sarcasmo. Conseguiu sua vida melhor às custas de abandonar quem precisava de você? A conversa foi interrompida por uma voz estridente vinda da casa. Conceição, onde você está? Essas roupas não vão se lavar sozinhas. É Dona Carmen, sussurrou Conceição alarmada. Você precisa ir embora. Agora. Juliano queria protestar, mas viu o pânico nos olhos dela e se escondeu rapidamente atrás do tanque. Uma mulher de cerca de 60 anos, magra e com uma expressão eternamente azeda, apareceu caminhando em direção ao tanque. Por que demorou tanto para começar a lavar? Perguntou Dona Carmen rispidamente. Desculpe, Dona Carmen. Estava organizando as roupas por tipo de tecido, mentiu Conceição.
Não quero desculpas. Quero eficiência. Você já come minha comida e ocupa espaço na minha propriedade. O mínimo que pode fazer é trabalhar direito. Sim, senhora. E depois que acabar as roupas, vá cortar lenha para o fogão. A que você trouxe ontem já acabou. Conceição abaixou a cabeça. Dona Carmen, será que eu poderia pedir ajuda para carregar a lenha? Com a gravidez está ficando difícil. Difícil? A voz da mulher subiu uma oitava. Você acha que eu mantenho você aqui para que fique fazendo exigências? Se não pode trabalhar direito, pode procurar outro lugar para morar. Não, senhora. Desculpe. Eu vou fazer tudo direitinho. É melhor mesmo. E pare de usar a gravidez como desculpa para tudo. Mulher forte sempre trabalhou grávida. Não é o fim do mundo. Dona Carmen voltou para a casa, deixando Conceição com os olhos cheios de lágrimas. Juliano, ainda escondido, teve que se segurar para não sair de trás do tanque e confrontar a mulher cruel. Quando teve certeza de que estava seguro, ele se aproximou novamente de Conceição. Conceição, você não pode continuar assim. Essa mulher está abusando de você. E o que você sugere que eu faça? Ela perguntou entre lágrimas. Não tenho para onde ir. Meus pais vivem numa cidade a 300 quilômetros daqui e mal têm dinheiro para se sustentar. Não posso dar mais trabalho para eles. Eu posso arranjar outro lugar para você ficar? Com que dinheiro? Ela o interrompeu. Você tem dinheiro próprio ou é tudo da família da sua namorada? A pergunta acertou em cheio. A verdade era que quase tudo que Juliano possuía agora vinha de sua associação com o coronel Antônio. O homem havia lhe dado trabalho, moradia e estava financiando seus investimentos. Em troca, esperava que Juliano se casasse com Berenice e se tornasse parte da família. Conceição, eu vou encontrar uma forma. Não, você não vai. Porque para me ajudar de verdade, você teria que abrir mão da sua vida nova. E nós dois sabemos que você não vai fazer isso. Ela voltou a lavar as roupas, dando-lhe as costas. Juliano ficou ali parado por alguns minutos, assistindo-a trabalhar com dificuldade, a barriga empacando seus movimentos. Quando percebeu que ela não falaria mais com ele, foi embora com o coração partido. Naquela noite, durante o jantar com Berenice na casa do coronel Antônio, Juliano mal conseguiu tocar na comida. A conversa girava em torno dos preparativos para o casamento que estava sendo planejado para dezembro, dali a 4 meses. Pensei que poderíamos fazer a cerimônia na Fazenda Nova, dizia Berenice animadamente. Seria romântico, não acham? Uma festa em plena natureza. Excelente ideia, filha, concordou o coronel. E até lá, Juliano já terá assumido completamente a administração da propriedade. Será o casamento perfeito para marcar o início de uma nova era. Juliano forçou um sorriso. Claro, seria ótimo, mas por dentro ele se sentia dividido entre dois mundos. De um lado, havia a promessa de uma vida próspera e estável com Berenice. Do outro, a responsabilidade moral com Conceição e o filho que estava a caminho. Como conciliar essas duas realidades? Após o jantar, enquanto caminhavam pelos jardins da propriedade do coronel, Berenice notou novamente o comportamento estranho de Juliano. Você parece preocupado com alguma coisa. Tem certeza de que está tudo bem? Só estou pensando em todas as responsabilidades que vêm pela frente, respondeu ele, o que não era exatamente mentira. Você está nervoso com o casamento? Ela perguntou, parando e segurando suas mãos. Porque se for isso, quero que saiba que eu te amo e tenho certeza de que seremos muito felizes juntos. Olhando nos olhos sinceros de Berenice, Juliano sentiu uma dor profunda no peito. Ela realmente o amava e ele sentia afeto por ela. Admirava sua inteligência e educação, mas seria amor? Ou seria apenas a conveniência de uma vida melhor? Eu também te amo, disse ele, mas as palavras saíram ocas. Berenice sorriu e o beijou suavemente. Então não há nada para se preocupar. Tudo vai dar certo. Se apenas fosse tão simples, pensou Juliano. Nos dias seguintes, ele tentou manter a rotina normal, mas sua mente estava constantemente voltada para Conceição. Ele se pegava imaginando
Como seria o filho que estava para nascer? Seria menino ou menina? Teria seus olhos ou os dela? Como seria crescer sem conhecer o pai? Uma semana após o último encontro, Juliano não resistiu e voltou à propriedade de Dona Carmen. Desta vez, chegou mais cedo, esperando pegar Conceição antes que ela começasse o trabalho pesado do dia. A encontrou no quintal, estendendo lençóis no varal. Mesmo de longe, ele podia ver que ela estava ainda mais exausta. Seus movimentos eram lentos e cuidadosos, como se cada gesto causasse desconforto. Conceição, chamou baixinho, aproximando-se. Ela se virou assustada e quase tropeçou. Juliano, você não pode continuar aparecendo aqui assim. Se Dona Carmen te vir... Ela te está maltratando ainda mais, não é? Posso ver no seu rosto. Conceição suspirou fundo. Desde que você apareceu da última vez, ela está desconfiada. Acha que tenho namorado escondido e que isso vai atrapalhar meu trabalho. Está me vigiando o tempo todo e dobrando as tarefas. Isso é absurdo. Você está grávida, precisa de cuidados, não de mais trabalho. Preciso é manter este emprego até o bebê nascer. Depois disso, vou ter que pensar em alguma coisa. O que você quer dizer com isso? Conceição hesitou antes de responder. Dona Carmen deixou claro que não vai me manter aqui depois que a criança nascer. Diz que bebê chorando atrapalha a paz da casa dela. Então tenho alguns meses para encontrar outro lugar. A frieza da situação deixou Juliano horrorizado. Conceição, você não pode viver assim. Não pode criar um filho nessas condições. E o que você sugere? Que eu faça exatamente o quê? Venha comigo. As palavras saíram da boca de Juliano antes que ele tivesse tempo de pensar direito no que estava dizendo. Como assim vir com você? Perguntou Conceição, confusa. Eu posso alugar uma casa pequena para você. Um lugar onde você fique confortável até o bebê nascer. E depois? Depois vamos ver. Conceição balançou a cabeça. Juliano, você está noivo. Vai se casar em alguns meses. Como vai explicar para sua noiva que está sustentando a ex-namorada grávida? A pergunta o deixou em silêncio. Ela tinha razão, é claro. Como explicaria isso para Berenice, para o coronel Antônio? Todo o castelo que havia construído desmoronaria. Eu dou um jeito de explicar que... Não, você não consegue nem explicar para si mesmo o que está fazendo. Não vou aceitar migalhas da sua consciência pesada. Não é isso. É sim. Você quer me ajudar para se sentir melhor sobre ter me abandonado. Mas ajudar de verdade significaria assumir a responsabilidade completamente. E isso você não está disposto a fazer. Novamente, Conceição havia acertado em cheio. Juliano queria ajudar, sim, mas dentro de limites que não ameaçassem sua nova vida. Era uma atitude egoísta, e ele sabia disso. Conceição, eu estou tentando fazer o melhor que posso. O melhor que você pode, sem sacrificar nada importante para você. Ela completou. Sabe que mais? Não quero sua ajuda. Vou me virar sozinha como tenho feito até agora. Ela voltou a estender os lençóis, ignorando-o completamente. Juliano ficou ali parado, sentindo-se inútil e frustrado. Queria ajudar, mas não sabia como fazer isso sem destruir tudo o que havia construído. Quando estava prestes a ir embora, ouviu um barulho na casa. Dona Carmen havia saído pela porta dos fundos e caminhava em direção ao varal com uma expressão furiosa. "Conceição!" gritou ela. "Quem é este homem no meu quintal?" Juliano viu o pânico nos olhos de Conceição. Rapidamente ele se adiantou. "Bom dia, senhora. Meu nome é Juliano Silva. Sou comprador de ovos e galinhas. Estava interessado em fazer negócios com a senhora." Dona Carmen olhou de Conceição para ele desconfiada. "Negócios? E por que estava conversando com minha empregada em vez de bater na porta da frente?" "A moça me disse que a senhora estava ocupada e sugeriu que eu esperasse aqui no quintal. Estava apenas perguntando sobre a qualidade dos ovos." "Conceição", disse Dona Carmen rispidamente, "você não tem autorização para falar de negócios em meu nome. Volte para a casa e comece a preparar o almoço." "Sim, senhora", murmurou Conceição, pegando a cesta de roupas e se afastando rapidamente. Dona Carmen se virou para Juliano.
Se quer falar de negócios, me procure na hora certa e no lugar certo. Não gosto de estranhos no meu quintal. Claro, senhora. Desculpe o incômodo. Juliano se afastou, mas pode ouvir Dona Carmen chamando Conceição novamente. E você, mocinha, da próxima vez que algum homem aparecer aqui, me chame imediatamente. Não gosto de funcionária que conversa com estranhos. O coração de Juliano se apertou. Ele havia acabado de piorar ainda mais a situação de Conceição. Naquela tarde, quando voltou para casa, encontrou Berenice o esperando na sala com uma expressão séria. Preciso falar com você, disse ela assim que ele entrou. Claro, o que foi? Perguntou Juliano, tentando soar casual, mas seu coração já estava acelerado. Onde você estava esta manhã? Estava resolvendo algumas questões sobre a propriedade nova. Que estranho, disse Berenice, cruzando os braços. Porque meu pai disse que você não apareceu na reunião que estava marcada com o administrador. Juliano sentiu o chão se abrir sob seus pés. Havia completamente esquecido da reunião. Eu tive um imprevisto. Esqueci de avisar. Que tipo de imprevisto? Berenice, por que tantas perguntas? Aconteceu algo? Ela se levantou e caminhou até a janela. Juliano, há 2 semanas você está estranho. Distante, preocupado, e agora está faltando a compromissos importantes. Se há algum problema, preciso saber. Não há problema nenhum. Então por que a dona da pensão me disse que te viu saindo muito cedo na direção da zona rural várias vezes esta semana? Juliano sentiu o sangue gelar. A dona da pensão onde ele ficava quando estava na cidade era uma mulher fofoqueira que observava tudo e todos. Eu estava verificando algumas propriedades, pensando em investimentos futuros. Sozinho? Sem me convidar? Sem conversar com meu pai? A voz de Berenice estava ficando mais alta. Juliano, nós somos um casal. Vamos nos casar. Não deveria haver segredos entre nós. Não há segredos. Então me explique por que você tem agido de forma tão estranha. Juliano se aproximou dela, tentando pensar numa explicação convincente. Berenice, eu tenho estado nervoso com todas as mudanças. É muita responsabilidade de uma vez só. A fazenda nova, o casamento, a pressão de corresponder às expectativas do seu pai. E você acha que escondendo coisas de mim vai diminuir a pressão? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. Juliano, se não pode confiar em mim agora, como vai ser quando estivermos casados? Eu confio em você. Então me conte o que está acontecendo, de verdade. Juliano olhou nos olhos de Berenice e sentiu uma vontade desesperada de contar tudo. A verdade sobre Conceição, sobre a gravidez, sobre a culpa que o estava corroendo por dentro. Mas sabia que fazer isso seria o fim de tudo. O fim do casamento, do apoio do coronel Antônio, da vida próspera que havia construído. Berenice, eu prometo que não há nada de importante que eu esteja escondendo de você. Só estou passando por um momento difícil, tentando me adaptar a todas essas mudanças. Ela o estudou por um longo momento. Está bem, disse finalmente. Mas quero que você saiba que estou aqui para te ajudar. Não precisa carregar tudo sozinho. Obrigado, disse ele, abraçando-a. Mas por dentro, se sentia pior do que nunca. A mentira estava se tornando cada vez mais pesada. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela noite, Juliano mal conseguiu dormir. A conversa com Berenice o havia deixado ainda mais tenso. Ele sabia que não poderia manter aquela dupla vida por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. No dia seguinte, decidiu que precisava conversar com Conceição uma última vez. Tinha que encontrar uma solução que funcionasse para todos, mesmo que isso significasse fazer sacrifícios. Chegou à propriedade de Dona Carmen no final da tarde, quando sabia que a mulher costumava descansar. Encontrou Conceição no jardim, capinando as ervas daninhas entre as flores. Ela estava ajoelhada, claramente desconfortável naquela posição devido à gravidez. Conceição, sussurrou ele, aproximando-se cautelosamente. Ela levantou a cabeça e, ao vê-lo, sua expressão se tornou zangada.
O que você está fazendo aqui outra vez? Você não entendeu que me causou problemas da última vez? Eu sei, e sinto muito por isso. Mas preciso falar com você. Não temos nada para conversar. Por favor, só alguns minutos. Conceição olhou ao redor, verificando se não havia ninguém por perto, e então se levantou com dificuldade. 5 minutos. Então você vai embora e não volta mais. Conceição, eu pensei numa solução. Posso arranjar dinheiro para você alugar uma casa pequena na cidade, longe daqui. Um lugar onde você possa ficar até o bebê nascer, sem ter que trabalhar pesado. E de onde vem esse dinheiro? Eu dou um jeito. Juliano, pare de mentir. Você não tem dinheiro próprio. Tudo vem da família da sua noiva. Como vai explicar uma despesa dessas? Eu posso dizer que é um investimento, que estou ajudando uma família necessitada. Uma família necessitada. Conceição soltou uma risada amarga. É assim que você me vê? Como caridade? Não é isso. É minha responsabilidade. Sua responsabilidade é assumir seu filho publicamente. É terminar esse noivado baseado em mentiras e fazer a coisa certa. Conceição, você sabe que não é tão simples. É sim, é exatamente assim, tão simples. Mas você não tem coragem porque vai perder seu status, sua vida de luxo, suas oportunidades de negócio. Não é só isso. É sim, Juliano. E sabe que mais? Eu não quero mais nada de você. Nem dinheiro, nem ajuda, nem promessas vazias. Conceição voltou a se ajoelhar e continuou capinando, ignorando-o completamente. Juliano ficou ali parado, sentindo-se completamente inútil. Conceição, por favor, vá embora, Juliano. E desta vez, não volte. Ele sabia que havia perdido qualquer chance de reconquistar sua confiança. A situação havia saído completamente do seu controle. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou uma surpresa que o deixou ainda mais abalado. Berenice estava na sala conversando com uma mulher que ele não conhecia. Uma senhora de meia idade, bem vestida, com uma expressão séria e penetrante. Juliano, disse Berenice levantando-se. Quero que conheça Dona Augustina. Ela é uma investigadora particular. O sangue de Juliano gelou. Uma investigadora? Sim, disse Dona Augustina, levantando-se também. Berenice me contratou porque estava preocupada com algumas mudanças em seu comportamento. Queria ter certeza de que não havia nada que pudesse ameaçar o relacionamento de vocês. Juliano sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Berenice, por que você faria isso? Porque eu te amo, disse ela simplesmente. E quando se ama alguém, você quer proteger o relacionamento. Queria ter certeza de que não havia nada do seu passado que pudesse nos prejudicar. Dona Augustina abriu uma pasta e tirou algumas fotografias. Senhor Juliano, reconhece estas imagens? As fotografias mostravam ele conversando com Conceição em diferentes ocasiões. Havia uma dele na propriedade de Dona Carmen, outra na estrada e ainda uma terceira onde ele aparecia saindo da propriedade depois de uma de suas visitas. Posso explicar, disse ele, a voz saindo fraca. Por favor, explique, disse Berenice, sua voz controlada, mas com uma frieza que ele nunca havia escutado antes. A mulher das fotos é alguém do meu passado. Uma antiga conhecida que está passando por dificuldades. Uma antiga conhecida, repetiu Dona Augustina. Seria mais específico dizer ex-namorada, não seria? Juliano olhou para Berenice, que estava pálida. Berenice, é verdade? Ela é sua ex-namorada? Sim, mas... E ela está grávida, continuou Dona Augustina consultando suas anotações. De aproximadamente 7 meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Berenice se sentou lentamente, como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-la. Berenice, deixe-me explicar. O bebê é seu? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Juliano fechou os olhos. Não havia mais como mentir. Sim. Berenice cobriu o rosto com as mãos. Dona Augustina guardou as fotos na pasta e se levantou. Acho que meu trabalho aqui está terminado. Sinto muito, Berenice. Sei que não era o que você esperava descobrir. Após a saída da investigadora,
Berenice e Juliano ficaram sozinhos no silêncio pesado da sala. Ela ainda estava com o rosto entre as mãos e ele não sabia o que dizer. Berenice, quanto tempo? Ela perguntou sem levantar a cabeça. O quê? Quanto tempo você soube que ela estava grávida? Algumas semanas. E você não me contou. Eu queria contar, mas não sabia como. Então preferiu mentir. Preferiu me fazer de idiota. Não foi isso? Berenice finalmente levantou a cabeça e o encarou. Seus olhos estavam vermelhos de lágrimas contidas. Juliano, nós estamos planejando nosso casamento. Meu pai está investindo em você. Minha família está abrindo as portas para você. E você escondeu que tem um filho a caminho com outra mulher. Berenice, eu sei que foi errado, mas a situação é complicada. Complicada como? Eu terminei com ela antes de saber da gravidez. Quando descobri, vocês já eram parte da minha vida. Não sabia como conciliar as duas coisas. Conciliar? A voz dela subiu. Juliano, você tem um filho a caminho. Isso não é algo que se concilia. É uma responsabilidade, uma prioridade. Eu sei disso. Então por que não assumiu? Por que não terminou comigo quando descobriu? A pergunta o deixou sem palavras, porque a resposta era óbvia e terrível, porque não queria perder a vida confortável que havia conquistado. Eu não queria magoar você. Não queria me magoar? Berenice riu sem humor. Então achou melhor me enganar? Berenice, por favor, vamos conversar com calma. Talvez possamos encontrar uma solução. Uma solução. Que tipo de solução, Juliano? Você vai negar seu próprio filho? Vai abandonar uma mulher grávida? Ou vai me pedir para aceitar ser a segunda opção enquanto você cumpre suas obrigações com ela? Eu não sei. Eu só sei que não quero perder você. Você já me perdeu, disse ela levantando-se. No momento que decidiu mentir para mim. Berenice, por favor. Não, acabou, Juliano. Não posso me casar com um homem que é capaz de abandonar o próprio filho e mentir para a noiva. E se eu assumir a criança? E se eu ajudar ela financeiramente, mas continuar com você? Berenice o olhou com uma expressão de desprezo que ele nunca havia visto antes. Você acha que isso é sobre dinheiro? Juliano, você não entende nada. Essa mulher não precisa apenas de ajuda financeira. Ela precisa de um pai para o filho dela, um companheiro, alguém que a apoie de verdade. Mas eu posso fazer isso mantendo nosso relacionamento. Como? Vivendo uma dupla vida? Mentindo para todos? Berenice balançou a cabeça. Não, isso não é vida para ninguém. Então você está terminando comigo? Estou terminando com a versão mentirosa de você que eu conheci. Se você fosse honesto desde o início, talvez pudéssemos ter encontrado uma solução. Mas agora não há mais confiança. Berenice caminhou em direção à porta. Vou falar com meu pai. Obviamente todos os negócios entre vocês estão cancelados. Você vai ter que devolver o dinheiro que ele já investiu em você. Berenice, espera. Não, Juliano. Você teve sua chance de fazer a coisa certa. Agora vai ter que lidar com as consequências das suas escolhas. Ela saiu, deixando-o sozinho na sala. Juliano se deixou cair numa cadeira, sentindo o peso de toda a situação. Em questão de minutos, havia perdido tudo: a noiva, o apoio financeiro, os planos de futuro. E, ironicamente, tudo por tentar manter exatamente essas coisas às custas de sua responsabilidade com Conceição. Na manhã seguinte, como Berenice havia prometido, Coronel Antônio apareceu na casa de Juliano. Sua expressão era de fúria mal contida. Espero que tenha uma boa explicação para o que minha filha me contou, disse ele, entrando sem cerimônia. Coronel Antônio, você mentiu para minha família. Fez minha filha de idiota. E ainda teve a cara de pau de aceitar meu dinheiro sabendo que tinha responsabilidades escondidas. Senhor, eu posso explicar... Explicar o quê? Que é um mentiroso? Que é irresponsável? Que não tem caráter? Juliano abaixou a cabeça. Não havia defesa para suas ações. Quero meu dinheiro de volta, continuou o coronel. Todo ele. E quero você fora da minha propriedade, até o final da semana. Coronel, eu não tenho como devolver tudo de uma vez. Então,
É melhor conseguir, porque se não conseguir, vou ter que tomar medidas legais para recuperar meu investimento. Senhor, por favor, me dê um tempo. Você teve tempo para fazer a coisa certa e escolheu mentir. Agora aguente as consequências. O coronel saiu batendo a porta. Juliano ficou sozinho tentando processar a magnitude do desastre em que sua vida havia se transformado. Ele não tinha o dinheiro para devolver ao coronel. A maior parte havia sido investida na entrada da fazenda nova, que agora obviamente não seria concretizada. Havia também os gastos com roupas, moradia na cidade, presentes para Berenice. O dinheiro simplesmente não existia mais. Pela primeira vez, desde que havia descoberto sobre a gravidez de Conceição, Juliano parou para realmente refletir sobre suas escolhas. Havia sido covarde, egoísta, desonesto. Havia ferido 2 mulheres, uma por abandono, outra por traição. E havia prejudicado uma criança inocente que sequer havia nascido. Naquela tarde tomou uma decisão. Ia procurar Conceição e assumir completamente suas responsabilidades. Não importava mais se isso significava perder tudo. Na verdade, ele já havia perdido tudo mesmo. Chegou à propriedade de Dona Carmen determinado a falar com Conceição, independentemente das consequências. Encontrou-a sentada à sombra de uma árvore, descascando batatas para o jantar. Ela parecia exausta, o rosto mais magro do que quando a vira pela primeira vez carregando lenha. Conceição. Ela levantou os olhos e suspirou. O que você quer agora, Juliano? Quero conversar. E desta vez, não vou aceitar um não como resposta. Algo em seu tom deve ter chamado a atenção dela, porque ela parou de descascar as batatas e o estudou. Aconteceu alguma coisa? Minha noiva descobriu sobre você, sobre a gravidez. Terminou comigo. Ah, disse Conceição, sem demonstrar satisfação nem pena. E você veio aqui porque agora não tem mais nada a perder? Não. Vim aqui porque finalmente entendi que nunca deveria ter ido embora, que deveria ter assumido minha responsabilidade desde o início. E o que mudou? Juliano se sentou no chão ao lado dela. Eu mudei, ou pelo menos estou tentando mudar. Conceição, eu agi como um covarde. Te abandonei quando você mais precisava de mim. Menti para a mulher com quem ia me casar e privei nosso filho do direito de ter um pai presente. E agora? Agora quero tentar consertar tudo, se você me deixar. Conceição parou de trabalhar e o encarou seriamente. Juliano, você está falando isso porque perdeu sua vida de luxo? Porque se for isso, não quero saber. Não é isso. Ou melhor, não é só isso. É verdade que perdi tudo. O coronel cancelou todos os negócios, quer que eu devolva o dinheiro que investiu em mim, vou ter que sair da propriedade onde estava morando. E você não tem esse dinheiro? Não. Na verdade, não tenho nada agora. Mas, Conceição, pela primeira vez em meses, me sinto livre. Livre das mentiras, da pressão, da vida que eu estava tentando construir baseada em falsidades. Conceição estudou seu rosto por um longo momento. E o que exatamente você está propondo? Estou propondo que a gente tente recomeçar, que eu assuma meu filho completamente, que a gente construa alguma coisa juntos, mesmo que seja do zero. Juliano, você acha que é assim tão simples? Você me feriu muito. Passei meses sozinha, grávida, trabalhando em condições horríveis porque você me abandonou. Não é algo que se esquece facilmente. Eu sei. E não estou pedindo para você esquecer. Estou pedindo uma chance de provar que posso ser diferente. Conceição voltou a descascar as batatas pensativa. E como você pretende nos sustentar? Você mesmo disse que não tem nada. Eu trabalho, com as próprias mãos, se for necessário. Sei trabalhar na terra, sei cuidar de animais, posso fazer qualquer tipo de trabalho honesto. É uma mudança grande para quem estava acostumado com a vida fácil. A vida fácil não me trouxe felicidade, Conceição. Trouxe apenas culpa e ansiedade. Ela terminou de descascar a última batata e juntou todas numa tigela. Juliano, mesmo que eu quisesse aceitar sua proposta, há problemas práticos. Onde vamos morar? Com que dinheiro? Podemos alugar um quartinho simples na cidade. Eu posso trabalhar em qualquer coisa para pagar o aluguel e comprar comida. E Dona Carmen?
Se eu sair daqui, ela não vai me pagar o que me deve. São 2 meses de trabalho. Quanto ela te deve? Conceição hesitou. Não é muito, uns 50 reais. Era uma quantia pequena, mas Juliano sabia que para Conceição representava muito. Ele fez uma conta mental do pouco dinheiro que ainda tinha guardado. Eu pago o que ela te deve, e se ela não quiser te liberar, falo com ela. Você faria isso? Claro, é o mínimo que posso fazer. Conceição se levantou devagar, a mão apoiando as costas. Juliano, preciso pensar. Não posso tomar uma decisão dessas de uma hora para outra. Eu entendo. Quanto tempo você precisa? Alguns dias, e quero que você prove que está falando sério. Arranje um lugar para a gente morar, um trabalho. Mostre que realmente mudou. Está bem, vou fazer isso. Naquela noite, Juliano começou a colocar em prática seu plano. Percorreu a cidade procurando quartos para alugar e oportunidades de trabalho. Não foi fácil. Sua reputação havia se espalhado rapidamente numa cidade pequena, onde todos se conheciam. Finalmente, encontrou um comerciante local que estava precisando de alguém para ajudar no depósito e fazer entregas. O salário não era muito, mas seria suficiente para pagar um quarto modesto e comprar comida básica. Quanto à moradia, conseguiu alugar um quartinho simples nos fundos de uma casa de família. Era pequeno, apenas um cômodo com cozinha improvisada e banheiro compartilhado, mas era limpo e o preço cabia no seu orçamento. 3 dias depois, voltou à propriedade de Dona Carmen para falar com Conceição. Ela estava no jardim, regando as plantas com mangueira. Conceição, consegui um trabalho e um lugar para a gente morar. Ela parou de regar e se aproximou. Conta-me os detalhes. Juliano explicou sobre o emprego no depósito e sobre o quartinho alugado. Conceição escutou em silêncio. É bem simples, disse ela quando ele terminou. É, mas é honesto. E é nosso. E você acha que consegue viver assim? Sem luxo, sem status, trabalhando braçalmente? Conceição. Eu cresci assim. Nasci numa família simples. Trabalhei na terra a vida toda antes de conhecer o Coronel Antônio. Não tenho medo do trabalho honesto. Ela pensou por alguns momentos. E se não der certo entre a gente? Se não conseguirmos nos acertar depois de tudo o que aconteceu? Então, pelo menos, eu vou estar presente para nosso filho. Vou ajudar você a criá-lo. Mesmo que não sejamos um casal, seremos uma família. A resposta pareceu tocá-la. Está bem, disse ela finalmente. Vamos tentar. Juliano sentiu uma alegria que não experimentava há meses. Sério? Sério, mas com algumas condições. Pode falar. Primeira, nada de promessas que você não pode cumprir. Segunda, se você desistir ou sumir de novo, não volta mais. Terceira, você vai ter que conquistar minha confiança de novo. Não vai ser automático só porque decidimos tentar. Aceito todas as condições. Então vamos conversar com Dona Carmen. Quero sair daqui o mais rápido possível. A conversa com Dona Carmen foi tensa. A mulher não ficou nada feliz em perder sua empregada, especialmente porque teria que pagar o que devia. Então você vai abandonar o emprego para ir atrás de homem? Disse ela com desdém. Já avisei que não aceito namorado aqui. Ele não é meu namorado, respondeu Conceição calmamente. É o pai do meu filho. A mesma coisa. Homem é tudo igual. Vai te encher de promessas e depois vai embora de novo. Juliano se adiantou. Dona Carmen, eu vim assumir minhas responsabilidades e vim também pagar o que a senhora deve para Conceição. Não devo nada para ninguém. A senhora deve 2 meses de salário, disse Conceição firmemente. Isso é calúnia. Eu pago direitinho, em dia. Então pode me mostrar os recibos? Dona Carmen ficou vermelha de raiva, mas não conseguiu mostrar recibo algum porque realmente não havia pago. Está bem, resmungou ela. São 40 reais. 50, corrigiu Conceição. 5 reais por semana, trabalhando 10 semanas. Juliano tirou o dinheiro do bolso e entregou para Dona Carmen. Aqui estão os 50. Conceição pode pegar as coisas dela? Pode. Mas não espere recomendação minha. Funcionária que abandona o trabalho para ir atrás de homem não é de confiança. Não preciso de sua recomendação, disse Conceição, levantando a cabeça com dignidade.
Uma hora depois, eles estavam na casa onde Juliano havia alugado o quarto, organizando as poucas coisas de Conceição. Era realmente um espaço pequeno, mas ela parecia aliviada de estar fora da propriedade de Dona Carmen. É aconchegante, disse ela, olhando ao redor. Tem certeza? É bem diferente da casa do coronel onde eu estava morando. Juliano, eu passei os últimos meses dormindo num quarto sem janela, comendo restos da mesa de Dona Carmen e trabalhando de sol a sol. Para mim, isso aqui é um palácio. A simplicidade da resposta o tocou profundamente. Conceição tinha passado por tanto sofrimento, e ainda assim estava disposta a lhe dar uma nova chance. Naquela noite, eles conversaram até tarde, tentando estabelecer as bases de sua nova vida juntos. Decidiram que ele dormiria no chão por enquanto, até que pudessem comprar uma cama maior ou pelo menos um colchão extra. Conceição, disse ele antes de dormirem, eu sei que não vai ser fácil. Sei que vou ter que reconquistar sua confiança. Mas quero que você saiba que estou falando sério desta vez. Eu espero que sim, Juliano, porque não aguento mais decepções. Na manhã seguinte, Juliano começou seu novo trabalho no depósito. Era pesado, carregando sacos de ração e fazendo entregas pela cidade, mas ele se dedicou completamente. Seu patrão, seu Manuel, era um homem justo que logo percebeu sua dedicação. Você trabalha bem, comentou seu Manuel no final da primeira semana. Não é como esses meninos de hoje, que acham que trabalho é ofensa. Obrigado, seu Manuel. Preciso muito deste emprego. Por quê? Ouvi dizer que você andava meio bem de vida. As coisas mudaram. Agora tenho uma família para cuidar. Seu Manuel sorriu. Família muda o homem mesmo. Para melhor, na maioria das vezes. Em casa, Juliano se dedicava a cuidar de Conceição. Fazia compras, cozinhava quando ela estava cansada, massageava seus pés inchados. Aos poucos, ele via a desconfiança em seus olhos dar lugar a algo mais parecido com afeto. Você está diferente, ela comentou numa noite enquanto ele preparava um chá para ela. Como assim? Mais presente, mais atencioso. Antes, mesmo quando estávamos juntos, você sempre parecia estar pensando em outras coisas. É verdade. Eu estava sempre pensando em como sair daqui, como conseguir uma vida melhor. Nunca valorizei o que tinha. E agora? Agora eu sei que o que importa não é o tamanho da casa ou a quantidade de dinheiro. É ter pessoas que se importam com você e se importar com elas de volta. Conceição sorriu pela primeira vez desde que haviam se reencontrado. Ainda bem que você aprendeu isso antes do bebê nascer. Como você se sente? Sobre a gravidez, digo. Estou ansiosa, um pouco assustada também. É muita responsabilidade trazer uma criança ao mundo. Vamos dar conta, juntos. Você acha mesmo? Tenho certeza. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. As semanas se passaram numa rotina tranquila, mas gratificante. Juliano trabalhava duro no depósito durante o dia e cuidava de Conceição à noite. Eles conversavam muito, reconstruindo lentamente a intimidade que haviam perdido. Conceição estava com 8 meses de gravidez quando aconteceu o primeiro susto. Numa manhã, ela acordou sentindo dores fortes nas costas e contrações irregulares. Juliano, chamou ela assustada. Acho que algo está errado. Ele acordou imediatamente e viu a expressão de dor em seu rosto. O que você está sentindo? Dores muito fortes. E... Ela olhou para baixo e viu uma mancha de sangue na cama. Juliano, tem sangue. O pânico tomou conta dele, mas tentou manter a calma. Vamos para o hospital agora. Mas o dinheiro... Esquece o dinheiro. Vamos. Ele a ajudou a se vestir e saíram correndo para o hospital da cidade. No caminho, Conceição se dobrava de dor a cada contração. Vai dar tudo certo, ele repetia, mas estava apavorado. No hospital, a médica examinou Conceição e explicou que ela estava tendo contrações prematuras, mas que o bebê ainda não estava pronto para nascer. Vamos medicá-la para tentar segurar a gestação por mais algumas semanas, explicou a doutora.
mas ela vai precisar de repouso absoluto. Repouso absoluto? Perguntou Conceição. Por quanto tempo? Até o bebê nascer. Nada de trabalhos pesados, nada de estresse, só descanso. Quando voltaram para casa, Conceição estava preocupada. Juliano, como vamos pagar as contas se eu não posso trabalhar? Você não precisa trabalhar. Meu salário cobre nossas necessidades básicas. Mas e se acontecer alguma emergência? E se você ficar doente e não puder trabalhar? Vamos lidar com isso se acontecer. Por agora, sua prioridade é cuidar da sua saúde e da do bebê. Durante as semanas seguintes, Juliano assumiu completamente as tarefas domésticas, além do trabalho no depósito. Acordava cedo para fazer comida e deixar tudo organizado para Conceição antes de sair, e voltava para casa na hora do almoço para verificar como ela estava. Seu Manuel notou sua dedicação e decidiu ajudar. Ouvi dizer que sua mulher está de repouso, comentou ele um dia. Os médicos mandaram ela parar completamente. Se você precisar faltar para cuidar dela, pode avisar. Não vou descontar do salário. Obrigado, seu Manuel. Isso ajuda muito. Família é família, rapaz, não se brinca com isso. O apoio inesperado de seu Manuel emocionou Juliano. Eram pequenos gestos como esse que o faziam perceber que havia pessoas boas no mundo, dispostas a ajudar quando necessário. Em casa, a convivência com Conceição estava se fortalecendo a cada dia. Eles passavam as tardes conversando, fazendo planos para quando o bebê chegasse, escolhendo nomes. Se for menino, que tal, Leonardo? Sugeriu ele. Leonardo Silva. Fica bonito, concordou ela. E se for menina? Que tal Vitória? Por que Vitória? Porque vai ser nossa vitória. Nossa prova de que conseguimos superar tudo e construir uma família. Conceição sorriu e segurou sua mão. Gostei. Leonardo ou Vitória? Numa tarde de sexta-feira, quando Conceição estava no início do 9º mês, ela sentiu as primeiras contrações regulares. Juliano, disse ela calmamente, acho que é agora. Ele estava preparando o jantar e quase derrubou a panela. Agora? Tem certeza? As contrações estão vindo de 15 em 15 minutos e estão ficando mais fortes. Desta vez eles estavam preparados. Pegaram a bolsa que haviam deixado pronta e foram para o hospital com tranquilidade. O trabalho de parto durou 16 horas. Juliano ficou ao lado de Conceição o tempo todo, segurando sua mão, enxugando seu suor, encorajando-a a cada contração. Você está sendo incrível, sussurrava ele. Nosso bebê é sortudo de ter uma mãe como você. Quando finalmente o bebê nasceu, era uma menina. Pequena, mas saudável, com os cabelos escuros da mãe e os olhos claros do pai. Vitória, sussurrou Conceição, recebendo a filha nos braços. Nossa Vitória, concordou Juliano, com os olhos cheios de lágrimas. Segurar a filha nos braços foi um momento transformador para Juliano. Toda a culpa, todos os arrependimentos, toda a confusão dos últimos meses pareceram desaparecer diante daquela criaturinha perfeita que era parte dele e parte de Conceição. Obrigado, disse ele para Conceição. Por quê? Por me dar uma nova chance. Por me deixar fazer parte disso. Você se fez parte disso, Juliano. Escolheu ficar, escolheu assumir a responsabilidade. Isso não foi um favor meu para você. Eles passaram 3 dias no hospital. Juliano dormiu numa cadeira ao lado da cama, recusando-se a sair mesmo quando as enfermeiras sugeriam que ele fosse para casa descansar. Não quero perder nenhum minuto, disse ele. Quando voltaram para casa com Vitória, a realidade da paternidade se estabeleceu completamente. Noites sem dormir, fraldas, mamadeiras, o choro constante de um recém-nascido. Mas Juliano enfrentou tudo com uma alegria que o surpreendeu. Você é um pai natural, comentou Conceição, observando-o trocar a fralda de Vitória com habilidade crescente. Estou aprendendo, e adorando aprender. Seu Manuel deu-lhe alguns dias de folga para ajudar com o bebê, e quando Juliano voltou ao trabalho, estava radiante. Como está a menininha? Perguntou seu patrão. Perfeita, absolutamente perfeita. E a mãe? Também perfeita.
Estou sendo o homem mais sortudo do mundo, seu Manuel. Ah, é assim mesmo. Quando a família está bem, o homem fica completo. Os primeiros meses de vida de Vitória foram desafiadores, mas incrivelmente recompensadores. Juliano assumiu totalmente seu papel de pai, dividindo todas as tarefas com Conceição. Levantava de madrugada para dar mamadeira, cantava para a filha adormecer, ficava horas apenas observando ela dormir. Você mudou muito, observou Conceição uma noite, enquanto assistiam Vitória dormir no berço improvisado que Juliano havia montado. Para melhor? Muito para melhor. Você era ambicioso, impaciente, sempre olhando para o futuro. Agora você parece em paz. É exatamente como me sinto. Em paz. Pela primeira vez na vida, sinto que estou exatamente onde devo estar. Mesmo sendo tão diferente da vida que você tinha planejado? Especialmente por ser diferente. A vida que eu havia planejado era baseada em coisas erradas. Status, dinheiro, aparências. Isso aqui, ele apontou para a filha adormecida. Isso aqui é real. Conceição se aproximou dele e, pela primeira vez desde que haviam se reencontrado, o beijou. Foi um beijo suave, cheio de perdão e promessa de futuro. Eu te perdoo, Juliano, sussurrou ela. E mais que isso, eu confio em você de novo. Obrigado. Não vou decepcionar você nunca mais. Eu sei. Naquela noite, eles dormiram juntos pela primeira vez desde a reconciliação. Não foi sobre paixão ou desejo, mas sobre intimidade, companheirismo, a sensação de serem uma família de verdade. Quando Vitória completou 6 meses, Juliano recebeu uma proposta inesperada. Seu Manuel estava pensando em expandir o negócio e ofereceu-lhe uma sociedade menor no empreendimento. Você é trabalhador, honesto. Os clientes confiam em você, explicou seu patrão. Estou ficando velho e precisando de alguém de confiança para ajudar a tocar isso aqui. Seu Manuel, eu fico honrado com a proposta, mas não tenho dinheiro para investir numa sociedade. Quem falou em dinheiro? Você investe trabalho, eu investo capital. Dividimos os lucros meio a meio. O que acha? Era uma oportunidade incrível. Significaria mais responsabilidade, mas também mais renda e a possibilidade de construir algo próprio. Posso conversar com Conceição antes de responder? Claro, família tem que estar de acordo com essas decisões. Em casa, Conceição ficou emocionada com a proposta. Juliano, isso é maravilhoso. Seu Manuel deve confiar muito em você. Ele disse que aprecia minha honestidade. Engraçado como as coisas mudaram. Antes eu achava que honestidade era obstáculo para o sucesso. Agora vejo que é a base de tudo. Você vai aceitar? Se você achar que devo aceitar, sim. Eu acho que você merece essa oportunidade. Trabalhou duro para chegar até aqui. Então vou aceitar. A sociedade com seu Manuel mudou completamente a vida de Juliano e Conceição. Com a renda maior, puderam se mudar para uma casa pequena, mas confortável, com quintal onde Vitória poderia brincar quando crescesse. Nunca imaginei que seria tão feliz numa casa simples, comentou Juliano, enquanto montavam o berço novo de Vitória no quarto, que seria só dela. Simples, mas nossa, concordou Conceição, conquistada com trabalho honesto e com amor, acrescentou ele. 1 ano após o nascimento de Vitória, eles decidiram se casar. Não foi uma cerimônia grande, apenas eles, a filha, seu Manuel como padrinho e a dona da casa onde moravam antes como madrinha. Prometo amar e cuidar de vocês duas pelo resto da minha vida, disse Juliano durante os votos. Prometo continuar acreditando em você e na nossa família, respondeu Conceição. Após a cerimônia, fizeram uma festa pequena no quintal da casa nova. Seu Manuel fez um discurso emocionante. Conheço esse rapaz há pouco tempo, mas vi ele se transformar de um jovem perdido em um homem de verdade. E isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque ele escolheu o caminho certo, mesmo quando era o caminho mais difícil. Naquela noite, quando estavam sozinhos, Conceição comentou: Sabe o que mais me impressiona em você? O quê? Como você conseguiu encontrar sua verdadeira identidade? Antes você tentava ser o que achava que os outros esperavam. Agora você é você mesmo. E quem sou eu mesmo? Um homem bom,
Um pai amoroso, um marido confiável, alguém que coloca a família em primeiro lugar. Aprendi isso com você, vendo sua força, sua determinação para fazer o que era certo, mesmo quando tudo estava contra você. Vitória crescia saudável e alegre. Era uma criança curiosa, sempre sorrindo, que trazia luz para onde quer que fosse. Quando completou 2 anos, já caminhava pela casa inteira, explorando cada canto. Ela é igualzinha a você, dizia Conceição, sempre querendo descobrir coisas novas. Espero que ela herde sua sabedoria também, respondia Juliano. O negócio com seu Manuel prosperava. Eles haviam aberto uma segunda loja e tinham planos de expandir ainda mais. Juliano descobriu que tinha talento para administração e relacionamento com clientes. Você nasceu para isso, dizia seu Manuel. Tem cabeça para negócios e coração para pessoas. É uma combinação rara. Numa tarde de domingo, quando Vitória estava brincando no quintal, Conceição e Juliano conversavam na varanda. Às vezes penso como seria a nossa vida se as coisas tivessem sido diferentes, disse ela. Como assim? Se você não tivesse ido embora, se tivéssemos enfrentado tudo juntos desde o início. Talvez tivesse sido mais fácil, mas talvez eu não tivesse aprendido as lições que precisava aprender. Que lições? Que não se constrói felicidade sobre mentiras. Que família é mais importante que status. Que o amor verdadeiro exige sacrifício, mas vale cada sacrifício. Você acha que foi melhor assim, então? Juliano pensou por alguns momentos. Não, acho que foi necessário assim. Eu precisava perder tudo para entender o que realmente importava. Mas isso não significa que foi melhor. Você sofreu muito por causa da minha imaturidade. Mas esse sofrimento me fortaleceu. E nos fortaleceu como casal. Eles ficaram em silêncio, observando Vitória brincar. A menina tinha os olhos claros do pai e a determinação da mãe. Era impossível olhar para ela e não sorrir. Conceição, disse Juliano de repente. Obrigado por não ter desistido de mim, por ter me dado uma segunda chance. Obrigado por ter voltado, por ter escolhido ficar. Sempre vou escolher ficar. Vocês são minha vida. Naquela noite, depois que Vitória dormiu, eles se sentaram na sala pequena, mas aconchegante de sua casa. Conceição estava costurando uma roupa nova para a filha e Juliano revisava os livros do negócio. Juliano, disse ela de repente. Sim? Estou grávida de novo. Ele levantou a cabeça dos papéis, surpreso. Sério? Sério, descobri hoje de manhã. Juliano largou tudo e correu para abraçá-la. Conceição, isso é maravilhoso. Você acha não está muito cedo? Vitória ainda é pequena. Acho que é perfeito. Vitória vai adorar ter um irmãozinho ou irmãzinha. Como você tem tanta certeza? Porque essa é uma família feita de amor. E amor sempre cabe mais. A segunda gravidez de Conceição foi completamente diferente da primeira. Desta vez, ela estava casada, estável financeiramente, cercada de carinho e cuidados. Juliano estava presente em cada consulta médica, cada ultrassom, cada momento importante. É menino, anunciou o médico durante um dos exames. Leonardo, disse Juliano imediatamente. Leonardo, concordou Conceição sorrindo. Quando Leonardo nasceu, Vitória, então com quase 3 anos, ficou fascinada com o irmãozinho. Bebê pequeno, dizia ela, tentando ajudar a trocar fraldas. Sim, amor, é seu irmãozinho. Você vai ajudar papai e mamãe a cuidar dele? Perguntava Conceição. Sim, vou cuidar. Ver os 2 filhos juntos enchia o coração de Juliano de uma alegria indescritível. Ele havia quase perdido tudo isso por orgulho e ambição equivocada. Agora, não conseguia imaginar a vida sem sua família. O negócio continuava prosperando. Seu Manuel havia decidido se aposentar gradualmente, deixando Juliano como administrador principal. Era uma responsabilidade grande, mas ele se sentia preparado. Você transformou este negócio, disse seu Manuel num dia. Quando eu comecei, era só um depósito pequeno. Agora é uma empresa respeitada na região. O senhor que construiu a base. Eu só dei continuidade. Não, rapaz. Você trouxe visão nova, ideias novas,
e, principalmente, trouxe honestidade absoluta. Os clientes confiam em nós porque sabem que não vamos enganar ninguém. Quando Leonardo completou 1 ano, a família decidiu fazer uma festa maior. Convidaram todos os amigos que haviam feito na comunidade, incluindo seu Manuel e sua esposa, os vizinhos, os clientes mais próximos. "Olha que família bonita vocês construíram", comentou Dona Maria, a vizinha mais próxima. "Obrigado", respondeu Juliano. "Demorou um pouco para eu entender o que realmente importava na vida. O importante é ter entendido. Tem muita gente que nunca entende." Durante a festa, Juliano observou sua família. Conceição conversava animadamente com as outras mães, radiante e feliz. Vitória brincava com as outras crianças, sempre dividindo seus brinquedos. Leonardo dormia tranquilo nos braços de quem quisesse segurá-lo. Era uma cena de felicidade simples, mas profunda. Nada de luxo, nada de ostentação, apenas pessoas que se queriam bem reunidas para celebrar a vida. "Papai", chamou Vitória correndo até ele. "Vem brincar." "Vou já, meu amor." Enquanto brincava com a filha, Juliano pensou em como a vida havia mudado. 5 anos antes, estava obcecado em impressionar pessoas que mal conhecia, tentando construir uma vida baseada em aparências. Agora sua maior alegria era fazer sua filha rir. "Você parece feliz", comentou Conceição, aproximando-se com Leonardo no colo. "Estou feliz, mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser. Mesmo sem a vida de luxo que você sonhava. Especialmente sem ela. Descobri que luxo de verdade é isto." Ele apontou para as crianças brincando. "Ter uma família que te ama incondicionalmente." "E ser amado incondicionalmente também?" "Principalmente isso." Naquela noite, após todos os convidados irem embora, eles se sentaram no quintal para contemplar as estrelas. As crianças dormiam e a casa estava em paz. "Conceição, posso te perguntar uma coisa?" "Claro." "Você me perdoou completamente? Não guarda nenhum ressentimento pelo que eu fiz?" Conceição pensou por alguns momentos antes de responder. "No início eu guardava sim, muito ressentimento, muita mágoa. Mas com o tempo, vendo sua mudança, vendo seu empenho em ser um pai e marido presente, isso foi desaparecendo. E agora? Agora eu sou grata. Grata por você ter voltado, por ter escolhido a família. Grata por termos conseguido construir isso juntos. Mesmo com todo o sofrimento que causei. O sofrimento faz parte da vida, Juliano. O que importa é como a gente lida com ele e o que aprende com ele. Você aprendeu. Eu aprendi. E nos tornamos pessoas melhores. Você é uma mulher incrível, Conceição. E você é um homem de verdade. Demorou um pouco para se encontrar, mas chegou lá. 2 anos depois, quando Vitória estava com 5 anos e Leonardo com 2, Conceição descobriu que estava grávida pela 3ª vez. "De novo?" brincou Juliano quando ela contou. "Parece que somos bons nisso." Ela riu. "Somos uma família próspera mesmo. Como vamos fazer com 3 crianças? Do mesmo jeito que fizemos com 2, com muito amor e paciência. E se for gêmeos? Então serão bem-vindos também." A 3ª gravidez trouxe uma menina, que eles chamaram de Esperança. "Por que Esperança?" perguntou Vitória, curiosa com a escolha do nome. "Porque ela representa a esperança de que nossa família continue crescendo em amor e felicidade", explicou Conceição. Com 3 filhos, a casa ficou mais movimentada, mas também mais alegre. Juliano adorava a correria, os sons das crianças brincando, até mesmo o caos organizado que se tornara sua vida. O negócio havia crescido tanto que eles tiveram que contratar funcionários. Juliano fazia questão de tratar todos com o mesmo respeito que gostaria de receber. "Você é um patrão diferente", comentou um dos funcionários mais novos. "Por que diferente?" "Porque se preocupa com a gente como pessoas, não só como trabalhadores. É assim que deve ser. Trabalho é importante, mas pessoas são mais importantes ainda." Numa manhã de domingo, quando estavam todos reunidos no café da manhã, Vitória, então com 8 anos, fez uma pergunta inesperada. "Papai, você sempre quis ter filhos?" Juliano quase engasgou com o café. Conceição o olhou curiosa para ver como ele responderia. "Por que você quer saber, amor?"
Porque minha professora disse que nem todos os pais planejam ter filhos. Alguns ficam surpresos. Juliano pousou a xícara e olhou para sua filha mais velha. Vitória, quando você nasceu, papai estava confuso. Não sabia como ser pai, não sabia se seria bom nisso. E agora sabe? Agora sei que vocês três são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Não posso imaginar como seria viver sem vocês. Então você fica feliz que a gente nasceu? Fico mais que feliz. Fico grato todos os dias. Que bom, disse Vitória, voltando a comer seu pão com manteiga, como se nada tivesse acontecido. Conceição sorriu para Juliano por cima da mesa. Era incrível como as crianças faziam perguntas profundas sem perceber. Quando Esperança completou 5 anos, Juliano decidiu que era hora de expandir ainda mais o negócio. Queria abrir uma terceira loja e talvez começar a trabalhar com delivery para fazendas mais distantes. Você acha que é uma boa ideia? Perguntou para Conceição. Acho que você tem bom senso para negócios. Se acha que vai dar certo, eu apoio. E se não der certo? Então a gente se vira. Sempre nos viramos até agora. Não tem medo de eu me tornar obcecado pelo trabalho de novo? Conceição riu. Juliano, você acorda de madrugada para trocar fralda. Leva as crianças para a escola todo dia, faz dever de casa com elas à tarde. Acho difícil você se esquecer das suas prioridades. Você tem razão. As crianças não deixariam mesmo. A expansão do negócio foi um sucesso. Juliano havia aprendido a equilibrar ambição com responsabilidade familiar. Trabalhava duro, mas sempre reservava tempo para estar presente na vida dos filhos. Papai vem no meu jogo de futebol? Perguntou Leonardo, então com 7 anos. Claro que vou. Não perderia por nada. E na minha apresentação de dança? Perguntou Vitória. Vou estar na primeira fila, meu amor. E vai ler história para mim? Completou Esperança. Vou ler quantas histórias vocês quiserem. Ver Juliano como pai enchia o coração de Conceição de orgulho. Ele era presente, carinhoso, paciente. Muito diferente do homem ambicioso e impaciente que havia conhecido anos antes. Numa noite, depois que as crianças dormiram, eles conversavam na varanda como sempre faziam. Conceição, posso te contar um segredo? Claro. Às vezes fico com medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho. Que ainda sou aquele homem perdido, tentando impressionar pessoas que não se importavam comigo de verdade. Não é sonho, Juliano. É real. Você construiu isso com suas próprias mãos. Nós construímos. Você me deu a chance, me ensinou o que realmente importava. Você aprendeu porque queria aprender. Ninguém pode ensinar isso para quem não quer ver. Sabe o que mais me impressiona quando olho para trás? O quê? Como eu quase perdi tudo por causa de vaidade. Quase abri mão da coisa mais preciosa da vida por causa de status e dinheiro. Mas não perdeu. Escolheu o caminho certo quando ainda era tempo. Graças a você. Se você não tivesse me dado uma segunda chance... Pare de se culpar pelo passado, Juliano. O importante é o presente. E o presente é bom. É melhor que bom. É perfeito. 10 anos depois do nascimento de Vitória, a família havia se estabelecido completamente na comunidade. Juliano era respeitado como empresário honesto e pai dedicado. As crianças estavam crescendo saudáveis e felizes. Vitória, aos 13 anos, era uma adolescente inteligente e responsável. Leonardo, aos 11, era apaixonado por esportes e sempre disposto a ajudar em casa. Esperança, aos 8, era a alegria da família, sempre inventando brincadeiras e fazendo todos rirem. Vocês criaram filhos maravilhosos, comentou a professora de Vitória numa reunião escolar. Obrigado, respondeu Juliano. Tentamos dar o exemplo de honestidade e trabalho. E conseguiram. Vitória é uma das alunas mais responsáveis da turma e sempre ajuda os colegas que têm dificuldades. Ela puxou a mãe, disse Conceição. Puxou aos 2, corrigiu a professora. É visível que vem de uma família estruturada. Durante o caminho de volta para casa, Conceição comentou. Você ouviu o que a professora disse? Família estruturada. Ouvi. É bom saber que conseguimos dar uma boa base para as crianças. Sabe que mais?
Elas nem fazem ideia das dificuldades que passamos no início. Para elas, sempre foi assim. E é melhor assim. Elas não precisam carregar o peso dos nossos erros passados. Você acha que devemos contar para elas um dia sobre como vocês se conheceram, sobre sua partida, sobre como foi difícil no começo? Acho que sim, quando elas forem mais velhas. Não para causar trauma, mas para que entendam que relacionamentos exigem trabalho e que pessoas podem mudar quando querem de verdade. É uma boa lição. É a lição mais importante que podemos ensinar para elas. Naquela noite, enquanto revisava os livros do negócio, Juliano pensou em como sua vida havia mudado completamente. De um jovem perdido e ambicioso, havia se tornado um homem realizado e em paz consigo mesmo. O negócio prosperava, mas isso não era mais sua prioridade principal. Sua prioridade eram as 3 crianças dormindo nos quartos ao lado e a mulher que o havia ensinado o significado do amor verdadeiro. "Em que você está pensando?" perguntou Conceição entrando no escritório improvisado em casa. "Em como sou sortudo. Por causa do sucesso do negócio? Por causa de vocês. O negócio é só consequência de ter aprendido a fazer as coisas certas pelos motivos certos. E quais são os motivos certos? Família, amor, responsabilidade. Construir algo que vá durar além da minha vida. Como um legado. Exato. Quero que nossos filhos cresçam sabendo que trabalho honesto, amor verdadeiro e família unida são os valores que realmente importam. Acho que eles já estão aprendendo isso. Espero que sim." Conceição se aproximou e beijou sua testa. "Eles estão. Todo dia veem você trabalhando duro, mas sempre arranjando tempo para eles. Todo dia veem a gente se tratando com respeito e carinho. Isso marca uma criança para a vida toda. Você acha que somos bons pais? Acho que somos pais presentes. E isso já é muito. Mais do que muito. É tudo." 15 anos depois daquele dia na estrada, quando Juliano viu Conceição carregando lenha, ele estava de volta àquela mesma estrada. Mas desta vez, não estava sozinho nem confuso. Caminhava com sua família inteira. Conceição, Vitória, já com 18 anos e prestes a entrar na faculdade, Leonardo, 16 e capitão do time de futebol da escola, e Esperança, 13 e apaixonada por música. Eles estavam indo visitar a propriedade onde Conceição havia trabalhado para Dona Carmen. A velha senhora havia falecido recentemente e a família estava vendendo a terra. Juliano pensava em comprá-la, não para morar, mas como investimento e talvez para criar um projeto social para mães solteiras da região. "É aqui que você trabalhou, mãe?" perguntou Esperança, olhando a propriedade. "É sim, meu amor. Foi aqui que conheci sua mãe grávida", respondeu Juliano. "Deve ter sido difícil", comentou Leonardo. "Foi muito difícil", concordou Conceição, "mas me ensinou a ser forte." "E ensinou papai a ser responsável", acrescentou Vitória. Juliano sorriu. Suas filhas mais velhas sabiam da história completa agora. Ele e Conceição haviam contado tudo quando Vitória completou 16 anos. A reação dela havia sido de compreensão e até orgulho de como eles haviam superado as dificuldades. "Vocês acham que devo comprar esta propriedade?" perguntou Juliano. "Para quê?" quis saber Leonardo. "Pensei em criar um projeto para ajudar mulheres em situação similar à que sua mãe estava. Um lugar onde elas possam morar e trabalhar com dignidade enquanto se organizam." "Seria como uma homenagem à mãe?" perguntou Esperança. "Seria uma forma de retribuir as bênçãos que recebemos", explicou Conceição. "Eu acho uma ideia incrível", disse Vitória. "Posso ajudar quando voltar da faculdade nas férias. E eu também posso ajudar quando terminar o colegial", ofereceu Leonardo. "Eu quero aprender a tocar piano para as crianças que morarem lá", disse Esperança. Olhando para seus filhos oferecendo ajuda espontaneamente, Juliano sentiu uma emoção profunda. Eles haviam realmente conseguido criar uma família baseada em valores sólidos. "Então está decidido", disse ele. "Vamos comprar a propriedade e criar o projeto." "Como vamos chamar?" perguntou Conceição. "Casa da Esperança", sugeriu Vitória. "Casa da Esperança", repetiu Juliano. "Perfeito." Naquela tarde,
Enquanto caminhavam pela propriedade fazendo planos para o projeto social, Juliano percebeu que havia fechado um ciclo. Naquele mesmo lugar onde Conceição havia sofrido, eles agora iriam ajudar outras mulheres a encontrar dignidade e esperança. "Sabe o que mais me impressiona?" disse Conceição enquanto se dirigiam de volta para casa. "O quê?" "Como você conseguiu transformar a dor do passado em motivação para ajudar outras pessoas. Aprendi com você. Você transformou o abandono em força, a solidão em independência, o sofrimento em sabedoria. E você transformou a irresponsabilidade em compromisso, a ambição cega em visão verdadeira, o egoísmo em generosidade. Fizemos uma bela dupla", disse Vitória do banco de trás. "A melhor dupla do mundo", concordou Leonardo. "E criaram a melhor família do mundo", completou Esperança. Naquela noite, reunidos na sala de sua casa confortável, mas simples, cada um ocupado com suas atividades, Vitória estudando para o vestibular, Leonardo lendo um livro sobre técnicas de futebol, Esperança treinando piano, Conceição corrigindo trabalhos. Ela havia se tornado professora da escola local. E Juliano revisando os planos para o projeto social. Ele olhou ao redor e sentiu uma gratidão profunda. Não havia luxo ali, não havia ostentação, mas havia algo muito mais valioso. Havia amor verdadeiro, propósito, família unida e a satisfação de ter construído algo sólido e duradouro. "Conceição", disse ele de repente. "Sim?" ela respondeu, levantando os olhos dos trabalhos. "Obrigado." "Por que desta vez?" "Por tudo. Por ter me ensinado que a felicidade verdadeira não vem de fora, vem de dentro. Vem de fazer a coisa certa, de amar de verdade, de construir algo que valha a pena." "De nada", disse ela, sorrindo. "Mas lembre-se que você também me ensinou algumas coisas." "Como o quê?" "Que pessoas podem mudar de verdade quando querem, que nunca é tarde para fazer a coisa certa, que o amor vale qualquer sacrifício." As crianças pararam o que estavam fazendo para escutar a conversa dos pais. "Vocês são muito melosos", brincou Leonardo. "É assim que tem que ser", disse Vitória. "Quando a gente cresce vendo os pais se amando de verdade, aprende que relacionamento não é só paixão. É companheirismo, é respeito, é escolher todos os dias ficar junto." "Exato", concordou Conceição. "Amor não é só sentimento, é decisão." "A decisão mais importante da minha vida", completou Juliano. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Juliano e Conceição se sentaram na varanda como sempre faziam. Era um ritual que mantinham há anos, um momento para conversarem sobre o dia, sobre os planos, sobre a vida. "Juliano, posso te fazer uma pergunta?" "Sempre pode." "Se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa?" Ele pensou longamente antes de responder. "É uma pergunta difícil. Se eu mudasse minha partida, você não teria passado por tanto sofrimento. Mas talvez eu não tivesse aprendido as lições que precisava aprender. E se você não tivesse aprendido essas lições? Talvez não tivesse me tornado o homem que sou hoje. Talvez não fosse o pai e marido que consegui me tornar. Então você não mudaria nada? Mudaria o sofrimento que causei para você. Mas o aprendizado eu manteria. Sabe o que eu não mudaria? O quê? O final. Mesmo com todo o sofrimento, mesmo com todas as dificuldades, eu não mudaria onde chegamos. Por quê? Porque o que construímos juntos é sólido, é real, é baseado em verdade e trabalho duro. Se tivesse sido fácil desde o início, talvez não tivesse o mesmo valor. Você tem razão. As coisas que conquistamos com dificuldade são as que mais valorizamos. Exatamente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, contemplando as estrelas. Conceição. Eu te amo. Não só como mãe dos meus filhos, não só como companheira, mas como a pessoa que me mostrou quem eu realmente poderia ser. E eu te amo como o homem que você se tornou, como o pai que você escolheu ser, como o companheiro que construiu esta família comigo. Para sempre,
2 anos depois, quando Vitória estava na faculdade estudando pedagogia e o projeto Casa da Esperança já estava funcionando e ajudando dezenas de famílias, Juliano recebeu uma notícia inesperada. Berenice estava de volta à cidade. A informação chegou através de seu Manuel, que havia escutado na cidade que a filha do ex-coronel Antônio, que havia falecido no ano anterior, estava de volta para resolver questões da herança. "Você vai procurá-la?" perguntou Conceição quando ele contou. "Não sei. Parte de mim sente que deveria me desculpar pelo que aconteceu, pela forma como as coisas terminaram." "E que parte?" "A parte que acha que talvez seja melhor deixar o passado onde está." "O que seu coração diz?" "Meu coração diz que devo pelo menos tentar fazer as pazes. Não para reatar alguma coisa, mas para fechar aquele capítulo de forma respeitosa." "Então faça isso. Mas lembre-se que você não deve nada a ela além de respeito e honestidade." "Você tem certeza de que não se incomoda?" "Juliano, depois de 15 anos juntos, depois de 3 filhos, depois de tudo que construímos, você acha que eu tenho alguma insegurança em relação ao nosso relacionamento?" "Você tem razão, é bobagem minha." "Não é bobagem, é carinho. Mas vá com tranquilidade, resolva isso e volte para casa." Alguns dias depois, Juliano procurou Berenice na propriedade onde ela estava hospedada. Encontrou-a no jardim, organizando papéis numa mesa improvisada ao ar livre. Ela havia mudado. Estava mais madura, mais séria, mas ainda bonita. "Berenice." Ela levantou os olhos e por um momento pareceu surpresa. Depois sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. "Juliano, eu me perguntava se você apareceria. Soube que você estava na cidade. Queria conversar com você. Se sente." Ela apontou para uma cadeira ao lado da mesa. "Quer um café?" "Não, obrigado. Só queria falar alguns minutos." "Sobre o que aconteceu entre nós." "Isso mesmo. Queria me desculpar." Berenice estudou seu rosto. "Pelo que exatamente?" "Por ter mentido para você. Por ter escondido algo tão importante. Por ter feito você investir sentimentos numa pessoa que não estava sendo honesta." "E pela sua filha? Você se arrepende dela?" "Não, nunca. Minhas filhas e meu filho são o melhor da minha vida. Mas me arrependo de ter lidado com a situação de forma desonesta." "Filhas? Filho? Vocês tiveram mais crianças?" "3 ao todo. Vitória, que você soube que existia, Leonardo e Esperança." "E são felizes?" "Muito felizes. Conceição é uma mãe e esposa maravilhosa. E eu... Bem, eu aprendi a ser a pessoa que deveria ter sido desde o início." Berenice assentiu pensativamente. "Eu também tenho que me desculpar, Juliano." "Você? Por quê?" "Por ter contratado uma investigadora. Por ter invadido sua privacidade em vez de simplesmente conversar com você. Você estava protegendo seu relacionamento. É compreensível." "Talvez. Ou talvez eu já soubesse, no fundo, que havia algo que você estava escondendo. Talvez eu tenha contratado a investigadora porque queria confirmar minhas suspeitas. E se ela não tivesse descoberto nada, você teria ficado tranquila? Não sei. Acho que sempre haveria uma dúvida." Eles ficaram em silêncio por alguns momentos. "Juliano, posso te perguntar uma coisa?" "Claro." "Se você pudesse voltar atrás, faria diferente comigo?" "Como assim? Teria me contado sobre Conceição desde o início? Ou não teria se envolvido comigo sabendo que ela existia?" A pergunta o fez refletir profundamente. "Honestamente, se eu fosse a pessoa que sou hoje, não teria me envolvido com você sabendo que tinha responsabilidades com Conceição. Mas se tivesse me envolvido, teria sido completamente honesto desde o primeiro dia." "E acha que eu teria aceitado a situação?" "Não sei. Mas você teria tido a chance de fazer uma escolha informada. Foi isso que tirei de você. O direito de escolher com base na verdade." "É verdade, e é por isso que terminou do jeito que terminou." "Você me perdoa?" "Eu te perdoei há muito tempo, Juliano. Na verdade, terminei te respeitando mais depois que soube da verdade." "Como assim?" "Porque você escolheu assumir suas responsabilidades. Poderia ter negado a paternidade, poderia ter continuado mentindo. Mas quando a verdade veio à tona, você fez a coisa certa.
Demorei muito para fazer a coisa certa, mas fez, e isso conta. E você? Como foi sua vida depois de tudo? Berenice sorriu tristemente. Casei 2 anos depois com um engenheiro de São Paulo. Foi um casamento adequado. Não apaixonado como eu achava que era com você, mas estável e respeitoso. Foi feliz? Fui. De uma forma diferente do que imaginava, mas fui. Tivemos 2 filhos, construímos uma vida boa. Ele faleceu há 3 anos. Sinto muito. Obrigada. Foi uma doença longa, mas enfrentamos juntos. Aprendi que há muitos tipos de amor. O que eu sentia por você era paixão, sonho, fantasia. O que senti pelo meu marido era companheirismo, parceria, construção conjunta. E qual é melhor? Não sei se é uma questão de melhor ou pior. São diferentes, mas posso dizer que o segundo é mais duradouro. É exatamente o que sinto por Conceição. É um amor que vai além da paixão. É escolha diária, é construção, é parceria. Fico feliz que vocês tenham encontrado isso. E você? Vai ficar na cidade? Não. Vim só resolver a herança. Vou vender tudo e voltar para São Paulo. Meus filhos estão lá, minha vida está lá. Então essa é uma despedida definitiva? Acho que sim. Mas uma despedida em paz, que é o que importa. Juliano se levantou. Berenice, obrigado por ter me recebido. Por ter conversado comigo. Por ter me perdoado. Obrigada a você por ter vindo. Por ter tido a coragem de fechar esse ciclo. Eles se abraçaram rapidamente. Um abraço de despedida, sem romantismo. Apenas o reconhecimento mútuo de que haviam sido importantes na vida um do outro, mesmo que de forma complicada. Seja feliz, Juliano. Você também, Berenice. No caminho de volta para casa, Juliano se sentiu mais leve. Não que carregasse culpa em relação a Berenice, mas havia algo reconfortante em ter fechado aquele capítulo de forma respeitosa e madura. Em casa, encontrou a família reunida na sala. Leonardo estava ajudando Esperança com o dever de matemática, enquanto Conceição preparava material para as aulas do dia seguinte. Como foi? Perguntou Conceição sem levantar os olhos do que estava fazendo. Bem, conversamos, nos desculpamos mutuamente, fizemos as pazes. Ótimo. Agora você pode esquecer completamente o passado. Na verdade, não quero esquecer. Não? Conceição o olhou surpresa. Não quero esquecer os erros que cometi, porque eles me ajudaram a me tornar quem sou. Quero lembrar para nunca mais repetir. Papai, do que vocês estão falando? Perguntou Esperança curiosa. De uma pessoa do passado do papai que ele encontrou hoje, explicou Conceição. Uma namorada antiga? Perguntou Leonardo levantando as sobrancelhas. A noiva que papai teve antes de assumir vocês, disse Conceição simplesmente. Ah, disse Esperança. E foi estranho? Não, respondeu Juliano. Foi resolutivo. Como fechar um livro que ficou aberto por muito tempo. E agora o livro está fechado? Quis saber Leonardo. Está. Para sempre. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Conceição comentou. Você parece mais tranquilo. Estou. Era uma coisa que precisava resolver, mesmo sem saber que precisava. É bom fechar ciclos pendentes. E é bom perceber que, mesmo depois de tanto tempo, não senti nada além de respeito e um certo carinho fraternal por ela. O que significa que você realmente superou aquela fase da sua vida. Significa que meu coração e minha mente estão completamente alinhados com a vida que escolhi, com a família que construí com você. Para sempre? Para sempre. 2 anos depois, quando Vitória estava terminando a faculdade e se preparando para se mudar definitivamente para a cidade onde estudava, a família viveu um período de muitas mudanças. Leonardo, aos 18 anos, havia recebido uma bolsa de estudos para jogar futebol numa universidade de outro estado. Esperança, aos 15, estava se destacando na música e havia sido aceita num conservatório renomado. Eles estão crescendo muito rápido, comentou Conceição numa das suas conversas noturnas na varanda. É a vida. Criamos eles para voar, não para ficar presos no ninho. Você não fica triste?
Fico orgulhoso. Veja que adultos eles estão se tornando. Vitória vai ser uma educadora incrível. Leonardo está seguindo sua paixão pelo esporte de forma inteligente. Esperança está desenvolvendo seu talento musical. É verdade, fizemos um bom trabalho. Fizemos. E sabem por quê? Porque demos o exemplo de que é possível construir uma vida baseada em valores sólidos. Mostramos que família unida supera qualquer dificuldade. E que amor verdadeiro existe e vale a pena lutar por ele. Na festa de formatura de Vitória, ela fez um discurso que emocionou toda a família. Quero dedicar esta conquista aos meus pais, que me ensinaram que educação é a ferramenta mais poderosa para transformar o mundo. Que me mostraram que não importa de onde você vem, mas para onde você vai. E principalmente, que me fizeram entender que família é a base de tudo. Depois da cerimônia, quando estavam reunidos em casa comemorando, Vitória puxou os pais para uma conversa privada. Pai, mãe, quero que vocês saibam que sou muito grata por tudo que fizeram por nós. Filha, é nossa obrigação, começou Juliano. Não, não é só obrigação. Vocês poderiam ter feito o mínimo e pronto. Mas vocês fizeram questão de estar presente em cada momento importante das nossas vidas. É assim que tem que ser numa família, disse Conceição. Eu sei, e é por isso que quero fazer a mesma coisa quando tiver meus próprios filhos. Quero dar para eles a mesma base sólida que vocês me deram. Você vai ser uma mãe maravilhosa, disse Juliano, quando chegar a hora. E um dia quero contar para meus filhos a história de vocês, como exemplo de que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. Que história você contaria? Perguntou Conceição, curiosa. A história de um homem que quase perdeu tudo por orgulho, mas que aprendeu a tempo o que realmente importava. E de uma mulher forte que teve a sabedoria de dar uma segunda chance para quem merecia. É uma bela história, disse Juliano. É a nossa história, completou Conceição. 5 anos depois, quando os 3 filhos já estavam estabelecidos em suas próprias vidas, Vitória casada e com um filho, Leonardo jogando profissionalmente, Esperança se apresentando em teatros importantes, Juliano e Conceição se encontraram numa fase nova de suas vidas. Síndrome do ninho vazio? Brincou Conceição quando se viu sozinha com o marido pela primeira vez em mais de 20 anos. Não, respondeu Juliano. Síndrome da missão cumprida. Como assim? Criamos 3 filhos maravilhosos que se tornaram adultos responsáveis e felizes. Construímos um negócio próspero e um projeto social que ajuda dezenas de famílias. Que mais podemos querer? Aproveitar um pouco esta fase. Descobrir quem somos como casal sem a correria de cuidar de crianças. E quem somos? Ainda estou descobrindo, mas sei que sou muito feliz de estar descobrindo junto com você. Naquela época, Juliano havia delegado a maior parte da administração do negócio para funcionários de confiança, mantendo apenas a supervisão geral. Isso lhe dava mais tempo para se dedicar ao projeto social e para redescobrir a vida a 2 com Conceição. Conceição, posso te fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Ela perguntou desconfiada. Vamos viajar, conhecer lugares que sempre sonhamos em conhecer, agora que as crianças estão criadas e o negócio está estável. Viajar para onde? Para qualquer lugar que você quiser. Europa, praia, montanha, outros países. Juliano, nunca fomos pessoas de luxo. Não é sobre luxo, é sobre viver experiências juntos, conhecer o mundo, criar memórias novas. Você tem certeza de que quer isso? Tenho. Na verdade, acho que merecemos. Trabalhamos duro, criamos nossos filhos, construímos nossa vida. Agora é hora de colher alguns frutos. Quando você fala assim, fico tentada. Então se deixe tentar. Vamos fazer aquela viagem para a Europa que sempre conversamos, mas nunca fizemos. Está bem, mas com uma condição. Qual? Sem exageros. Viagem simples, hospedagem decente, mas não luxuosa. Do nosso jeito. Do nosso jeito, concordou ele sorrindo. A primeira viagem internacional deles foi uma descoberta. Juliano, que uma vez havia sido obcecado por status e impressionar os outros, descobriu que sua maior alegria era simplesmente compartilhar novas experiências com Conceição. Olha que vista linda!
disse ela numa tarde em Paris, contemplando a Torre Eiffel. A vista mais linda sou eu vendo você feliz, respondeu ele. Muito meloso, ela riu, mas eu gosto. Conceição, posso te contar uma coisa? Sempre pode. Esta viagem me fez perceber uma coisa. Todo aquele sonho que eu tinha de vida luxuosa, de status, de impressionar pessoas, era vazio. Isto aqui, você e eu descobrindo o mundo juntos, isso é que é riqueza de verdade. Demorou para aprender essa lição. Demorou, mas aprendi. E o melhor é que aprendi com a pessoa certa. Que pessoa certa? Com você. A mulher que me ensinou que felicidade não se compra, se constrói. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. E você me ensinou que pessoas podem mudar de verdade quando querem. Foi uma boa troca, então. Foi a melhor troca possível. Quando voltaram da viagem, encontraram uma surpresa. Vitória estava grávida do segundo filho, e Leonardo havia decidido voltar para a cidade natal para abrir uma escolinha de futebol para crianças carentes. A família está crescendo de novo, comentou Conceição. E voltando para casa, acrescentou Juliano, se referindo ao retorno de Leonardo. Você está feliz com isso? Muito feliz. Sempre sonhei que nossos filhos encontrassem felicidade, mas se encontrarem perto de casa, melhor ainda. Vamos ser avós bem presentes, então? Vamos ser os avós mais presentes do mundo. E foram mesmo. Quando o segundo neto nasceu, Juliano e Conceição se dividiram entre ajudar Vitória com as crianças e apoiar Leonardo na montagem da escolinha. Papai, obrigado por me apoiar neste projeto, disse Leonardo num dia. Filho, você está fazendo a mesma coisa que eu fiz com o projeto da Casa da Esperança. Está usando seus talentos para ajudar outras pessoas. Isso me deixa orgulhoso. Aprendi com vocês que sucesso não é só ganhar dinheiro, é fazer diferença na vida dos outros. Exato. E você está fazendo muita diferença. A escolinha de futebol do Leonardo se tornou um sucesso. Crianças de toda a região vinham treinar e muitas que não tinham condições de pagar eram patrocinadas pelo projeto social da família. Olha que legado bonito estamos deixando, comentou Conceição numa tarde, observando as crianças treinando no campo que Leonardo havia montado. Como assim? Vitória educando crianças. Leonardo desenvolvendo talentos esportivos e ensinando disciplina. Esperança levando música para lugares onde ela nunca chegaria. E nós dois com a Casa da Esperança ajudando famílias necessitadas. É verdade. Uma família inteira dedicada a fazer o bem. Acha que isso é coincidência? Não. Acho que é resultado de ter plantado as sementes certas quando eles eram pequenos. Que sementes? Generosidade, responsabilidade social, ideia de que a gente tem obrigação de ajudar quem precisa. Essas sementes germinaram bem. Germinaram e estão dando frutos que vão muito além da nossa família. Num domingo de almoço em família, quando todos estavam reunidos na casa de Juliano e Conceição, os 3 filhos, a nora, os 2 netos pequenos, Esperança fez um anúncio. Pai, mãe, tenho uma novidade para vocês. Que novidade? Perguntou Conceição. Recebi uma proposta para dar aulas de música na universidade. Seria um cargo de professora titular. Esperança, que maravilha! Exclamou Vitória. Onde é a universidade? Perguntou Juliano. Aqui mesmo na capital do estado, 2 horas de viagem daqui. Ou seja, perto o suficiente para continuarmos nos vendo sempre, disse Leonardo. Exato. Pensei muito e percebi que não quero morar longe da família. Vocês são muito importantes para mim. Juliano e Conceição se olharam emocionados. Filha, ter vocês por perto é um presente, disse Conceição. Mas só fique se for o que realmente quer, completou Juliano. Não queremos que vocês limitem suas oportunidades por nossa causa. Pai, eu aprendi com vocês que família é a coisa mais importante da vida. Posso ter uma carreira brilhante e ainda assim estar perto de quem amo. Na verdade, é tendo vocês por perto que consigo ser minha melhor versão. Que bom ouvir isso, disse Conceição. Mas saibam que, se algum dia precisarem voar mais longe, nós entenderemos e apoiaremos. Por agora queremos ficar perto,
disse Vitória. Os meninos adoram os avós. Leonardo está realizando o sonho dele aqui, e eu me sinto segura sabendo que vocês estão próximos. Então é oficial, declarou Leonardo. A família Silva fica junta. A família Silva fica junta, repetiu Juliano, levantando o copo de suco para um brinde. A família Silva, disseram todos em coro. Naquela noite, depois que todos foram embora e a casa voltou ao silêncio, Juliano e Conceição se sentaram na varanda para sua conversa diária. Dessa vez, o clima estava especialmente reflexivo. Conceição, você acha que conseguimos? Conseguir o quê? Criar uma família de verdade. Uma família unida, baseada em amor e valores sólidos. Acho que sim. Olha o que testemunhamos hoje. 3 filhos adultos realizados que escolhem ficar perto da família não por obrigação, mas por amor. É verdade. E você viu como eles interagem entre si? Como se ajudam? Como se respeitam? Vi. E vi também como eles tratam os próprios filhos com o mesmo carinho que receberam. Estamos deixando um legado bom, então? Estamos deixando o melhor legado possível. Pessoas boas que vão continuar espalhando bondade pelo mundo. Sabe o que mais me deixa feliz? O quê? Ver que eles aprenderam as lições certas. Que família é prioridade, que trabalho honesto dignifica, que ajudar os outros é responsabilidade de todos. E principalmente, que amor verdadeiro existe e vale qualquer sacrifício. Essa é a lição mais importante mesmo. Conceição segurou a mão de Juliano. Juliano, depois de tudo que vivemos juntos, posso dizer uma coisa? Pode dizer qualquer coisa. Sou grata por cada momento da nossa história, até pelos momentos difíceis. Por quê? Porque foram eles que nos trouxeram até aqui, que nos ensinaram a valorizar o que realmente importa, que nos fizeram crescer como pessoas e como casal. Você acha que seríamos tão felizes se tivesse sido fácil desde o início? Não sei, talvez não. As dificuldades nos ensinaram a lutar pelo que queremos. Nos ensinaram que nada valioso vem de graça. E nos ensinaram que juntos somos mais fortes que qualquer problema. Exato. Juntos somos invencíveis. Para sempre? Para sempre. Naquele momento, observando as estrelas no céu limpo do interior, Juliano sentiu uma completude que nunca havia experimentado antes. Não era a satisfação temporária do sucesso financeiro ou do status social. Era a paz profunda de quem conseguiu construir algo verdadeiramente duradouro e significativo. Tinha 55 anos. Conceição tinha 50. Seus filhos estavam criados e realizados. Seu negócio prosperava. Seu projeto social ajudava dezenas de famílias. Sua comunidade os respeitava. E mais importante que tudo, ele acordava todos os dias ao lado da mulher que amava, em paz consigo mesmo e com o mundo. Conceição, disse ele quebrando o silêncio. Obrigado por ter carregado aquela lenha naquele dia. Que coisa estranha para agradecer, ela riu. Se você não estivesse carregando lenha naquela estrada, eu não teria te visto. Talvez nunca soubesse sobre Vitória. Talvez não tivesse tido a chance de corrigir meus erros e me tornar a pessoa que sou hoje. Você acha que foi o destino, então? Acho que foi uma segunda chance, e sou grato por ter sido inteligente o suficiente para aproveitá-la. Nós aproveitamos, juntos. Juntos, repetiu ele, apertando sua mão. Para sempre. Para sempre. E assim, sentados na varanda de sua casa simples, mas cheia de amor, observando as estrelas e planejando o futuro que construiriam com seus filhos e netos, Juliano e Conceição encontraram a paz que vem apenas para aqueles que conseguem transformar seus erros em sabedoria e suas dificuldades em força. A história que havia começado com abandono e sofrimento se transformara numa bela narrativa de redenção, responsabilidade e amor verdadeiro, provando que nunca é tarde para fazer as escolhas certas quando se tem coragem de assumir as consequências e trabalhar duro para merecer uma segunda chance. Fim da história. E aí, querido ouvinte,
O que você achou desta história de transformação e amor verdadeiro? Conseguiu acompanhar a jornada do Juliano desde o abandono até a redenção? Conta pra gente nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou e se você acredita que pessoas podem realmente mudar quando encontram as motivações certas. Se esta história tocou seu coração, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes que vamos contar aqui.